e o que eu vou passar para vocês agora é como trabalhar com a Calculate e com a Filter. Foi uma dúvida que apareceu hoje para mim, né? E eu acho bem interessante que a gente entenda um pouquinho sobre ela. Eu sempre digo para vocês que a Calculate é a função mais importante do Power BI, né? E aí muita gente entende ela como uma espécie de soma-C. Eu até brinco na nossa primeira aula, né, que agora a gente vai ver como faz o soma-C, o quanti-C, mas eu deixo claro a todo momento, né, galera, que olha, não é o quanti-C de fato, não é o soma-C de fato, porque a função do Power BI, ou melhor, a função do Calculate, não é somente fazer filtros, é alterar o contexto de filtro. Então, o que que isso quer dizer? A gente sabe aqui, né, que todo gráfico no Power BI está respeitando um contexto de filtro. Então, a partir do momento que eu crio uma medida utilizando a Calculate, ó, aqui eu fiz um Calculate com a colaboradores, né, fazendo um filtro para dispensa, tá vendo? Só que veja bem, galera, se eu clicar aqui no meu status e colocar ativo, teoricamente, a minha dispensa, eu quero ver zero, né? Eu não quero ver ela com um 777 aqui, né? Então, ó, vou clicar aqui e aí vocês vão ver que não acontece nada. Por quê? Porque a Calculate altera o contexto de filtro. Então, ela não aceita esse filtro aqui que eu estou fazendo, né? Ele alterou o contexto para mim. Beleza, Marcelo, mas eu quero realmente o contexto alterado, uma vez que eu estou pedindo para aqui no meu cartão só ficar o total ativos, só ficar o total dispensado, só ficar o total de desligamentos. E aí, como é que a gente faz isso, né? A gente, basicamente, galera, eu vou abrir aqui a minha total ativos e vou refazer do zero ela. Mas, basicamente, quando eu chegar na etapa de filtrar aqui, eu quero mandar ele filtrar somente o meu ativo, beleza? Mas eu quero dar ordem para ele filtrar quando eu mandar filtrar. E a função que faz isso é a função filter. Então veja bem, ó, aqui na segunda etapa da Calculate, né, ó, lembrando que toda vez que a gente abre uma função no Power BI, ele conta para a gente o que essa função faz. Ó, avalia uma expressão em um contexto modificado por filtros. Beleza. Então vou chamar a minha colaboradores e agora, ó, vou dar um Shift Enter aqui já, né, para descer. Opa, sem querer, cliquei no Tab. Eu vou até, né, descer aqui logo para já ir identando certinho, ó. Beleza. E agora aqui, né, na minha etapa de filtrar, galera, ao invés de eu já colocar o nome da coluna e colocar ativo, eu vou chamar a função filter. O que que essa função faz, galera? Ó, retorna uma tabela que foi filtrada. Então, vamos entender. A primeira etapa da filter é eu chamar a base de funcionários, né? Que é a tabela que eu quero filtrar. Então, ó, base de funcionários, vírgula, e aí ele me pede a minha expressão de filtro mais uma vez. Que expressão é essa, galera? O ativo, né? Então, ó, status da minha base de funcionários, tá vendo? Aqui eu cliquei no tab, que são as duas setinhas em cima do caps lock, igual toda vez que eu uso um texto dentro de qualquer medida, né? Isso aí dentro de qualquer função, seja no Excel, seja no Power BI, a gente coloca entre aspas. E eu vou colocar ativo, fecho parênteses da filter, fecho parênteses da calculate, dou enter. E aí não vai mudar nada, ó. Continuou 7.605, galera. Agora, repara na diferença do total ativos para as outras funções. Se eu clicar no ativo, não aconteceu nada. Se eu clicar no desligado, a minha ativo está dando em B aqui, né? Que quer dizer em branco, que é esse carinha aqui. E eu vou te ensinar agora também a tirar o em branco de uma medida no Power BI. Galera, existem várias formas de a gente tirar o em branco. Existe o if is blank, existe colocar mais zero depois, e existe uma funçãozinha chamada coalesce, que é a melhor de todas, na minha opinião.
ela tem a mesma entrega que a if mais xblank, porém, a gente consegue, né, manusear aqui e ela é um pouco mais fácil de trabalhar. A função coalesce, a gente vai fazer da seguinte forma, ó. A gente vai clicar antes da nossa DAX, antes da nossa medida já construída, seja ela qual for. Vou digitar aqui CO, já vejo que é a primeira função, tá? Vou dar um Shift Enter aqui. E lá no final, galera, agora depois do último parênteses, eu vou colocar vírgula. E aí, ó, ele vai me retomar o primeiro argumento que não é avaliado como valor em branco. Então aqui eu vou escolher o que eu quero colocar. E por que que ela é melhor que o mais zero? Porque eu posso colocar qualquer coisa. Eu posso colocar né, filtro não válido. Eu posso colocar qualquer coisa. Mas eu vou colocar o zero, entre aspas, aqui. Fecho meu parênteses da Coalice. Ó, vou dar um Shift Enter aqui. E aí, ao invés de ficar com esse em branco, ó, ele vai ficar com esse zerinho. Então, eu tô aqui agora, né, filtrando, desligado. E aí a gente consegue ver. Agora, galera, fica um desafio aí quando vocês estiverem praticando. Todo mundo está com esse arquivo aí, né? Basicamente, repete o mesmo processo aqui que eu fiz na nossa DAX do total ativos, né? Repete o mesmo para os outros dois. Só um ponto, galera, uma sugestão. Na realidade, eu só indico colocar esse zero ou qualquer texto se vocês estiverem trabalhando na medida de um cartão. Eu não indico botar isso para um gráfico. E vou te mostrar o motivo. Ó. Teoricamente, aqui vocês não vão ver, porque vai dar certinho. Mas é, é muito comum de quando a gente coloca, né, as coisas, né, diferente do que a gente está vendo, ó, a nossa funçãozinha aqui, ela não fica tão interessante. Até que está realmente dando certo, mas basicamente, né, a minha sugestão é só colocar o zero no final do nosso gráfico, porque ele pode impactar em outros gráficos. Ou melhor, só colocar o zero na função do card, né, do cartão, porque ele pode impactar em outros gráficos. E aí, minha sugestão é que você crie outra realmente.